São Lucas capítulo 24, versículo 13. Uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. E nós colocamos um título nesta mensagem: eles não reconheceram o Senhor Jesus. Oremos na presença do nosso Deus. Pai santo e eterno, estamos com a tua palavra aberta diante de nós, e nós te pedimos, ó Deus, que nesse instante o Senhor envolva os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações. Bendito Deus, para que não falemos de nós mesmos, mas que os nossos lábios sejam queimados com o poder do Espírito Santo, para que falemos na direção do Santo Espírito. Pai, para que todos que aqui estão
sejam abençoados, e que esta palavra seja de acordo com a necessidade de cada coração, de cada vida, de cada irmão, de cada irmã. Pois nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, com os nossos corações, com as nossas mentes abertas, para que Deus, na graça bendita do Espírito Santo, Ele encontre lugar para trabalhar a nossa vida, e que esta palavra, esta mensagem tão maravilhosa, uma mensagem tão comovente, que esta mensagem da palavra de Deus, ela seja tão abençoadora, que você, meu irmão, minha irmã, você seja fortalecido nesta noite. É o desejo sincero do nosso coração. Vocês vejam que coisa estranha. Estiveram com Jesus, falaram com Ele, ouviram as suas explicações, ficaram maravilhados das colocações que o Senhor Jesus fez na caminhada, junto com aqueles dois homens, com os caminhantes de Emaús, e mesmo assim, eles não reconheceram o Senhor Jesus. Mas dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar outros exemplos. Nós vamos encontrar em outros acontecimentos, em outros lugares e com outras pessoas, o mesmo tipo de problema que houve com aqueles caminhantes de Emaús. Eles não reconheceram o Senhor Jesus. Vamos pensar naquele dia, quando Jesus subiu para a região da Galileia. Subindo para a região da Galileia e estando ali bem próximo da cidade de Samaria, Jesus chega no conhecidíssimo e no histórico Poço de Jacó. Poço de Jacó, porque lá nos dias dos patriarcas, Jacó, com as suas próprias mãos, fez aquele poço ali nas proximidades de Samaria. Agora Jesus chega ali, depois de uma longa caminhada, e Jesus encontrou-se com uma mulher samaritana que estava apanhando água naquele poço. E Jesus pediu água para a mulher samaritana. E ela respondeu-lhe, dizendo: como o Senhor, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Jesus continuou olhando para ela e disse: mulher, se tu soubesses quem que está falando contigo, tu pedirias e ele te daria uma água viva, poderosa, que nunca se acabará, que salta para a vida eterna. E a mulher samaritana ainda não estava entendendo. Então Jesus novamente fala com ela, dizendo que ele tinha uma água muito poderosa. E ela disse: mas o Senhor não tem vasilha para tirar a água do poço? E como que o Senhor pode me dar água para eu beber? Uma água que nunca mais se acabará. E Jesus estava falando naquela hora da profusão do Espírito Santo em nossas almas. Agora, uma coisa é certa: a mulher samaritana também. O Senhor não tem a vasilha, o Senhor não tem os instrumentais para tirar a água do poço. E como que o Senhor pode? Como que o Senhor pode me dar desta água? Meus irmãos, em
todos os evangelhos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, nós vamos deparar com vários quadros de pessoas que não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Por exemplo, os fariseus, eles estiveram com Jesus ali em Jerusalém e em muitos outros lugares, principalmente em Jerusalém, e eles também, os fariseus, não reconheceram quem era Jesus. Chegaram até tramar contra a própria vida do Senhor Jesus. Chegaram até admitir a possibilidade de apanhá-lo em falha, para ter de que o acusá-lo. Procuraram várias vezes em diversos lugares para ver se eles conseguiam apanhar Jesus em alguma falha, como prova real de que eles também não haviam reconhecido quem era Jesus. Mas isso não era de se estranhar, porque é muito próprio do ser humano perder a visão celestial. Lá no Velho Testamento, nós deparamos com várias pessoas que também não tiveram a percepção necessária. Várias vezes eles tiveram assim possibilidades de falar com Deus face a face e não o reconheceram. Foi tanto que quando Jesus nasceu, o rei Herodes, não reconhecendo quem era Jesus, estabeleceu uma lei para matar todas as crianças, procurando satânica e malignamente focalizar a pessoa de Jesus Cristo. Estava prontinho para matar Jesus malignamente, porque não reconheceu quem era Jesus. Se nós formos avaliar todos os dados históricos, nós vamos encontrar uma infinidade de pessoas que não reconheceram quem era Jesus. E isto não estranha tanto. Agora, o que nos estranha muito é o fato de que os próprios apóstolos, em algumas ocasiões, também não reconheceram quem era Jesus. Nós encontramos um dia, numa certa ocasião, quando Jesus estava no alto de uma montanha lá na Galiléia orando, e sendo tarde da noite, Jesus desce no mar da Galiléia, andando em cima das águas, ele vai ao encontro dos discípulos que estavam em alto mar. E os discípulos naquela madrugada, quando viram que alguém vinha andando em cima das águas, eles assustados disseram: olhe, é um fantasma, e ficaram assustados. E Jesus de longe disse: não temais, sou eu. E se deu aquele episódio maravilhoso, quando até o apóstolo Pedro quis andar em cima da água, e até andou um pouquinho em cima da água, mas teve medo e começou a se afundar. Mas vejam, quando eles disseram assustados: é um fantasma que vem em cima das águas, é uma demonstração de que os próprios apóstolos também não reconheceram quem era Jesus. Vocês querem ver numa outra ocasião, e esta é quase inadmissível, dos discípulos não reconhecerem o poder de Jesus. Ele estava em cima da montanha, agora Jesus ia multiplicar os pães e os peixes pela segunda vez, porque ele já havia feito isto uma primeira vez.
E Jesus, depois de 3 dias com a multidão, lá em cima do Monte Tabor, nas proximidades do Mar da Galileia, e tinha uma multidão imensa com Jesus ali, já 3 dias e 3 noites, ouvindo as palavras maravilhosas de Jesus. Não somente as palavras, mas o texto sagrado nos evangelhos diz que a multidão se maravilhava, porque os cegos enxergavam, os paralíticos andavam, os leprosos eram purificados, muitas maravilhas estavam acontecendo ali. E Jesus parou num determinado momento, e Jesus disse aos discípulos: vamos dar agora alimento para esse povo. Eu não posso despedir este povo, vai desfalecer no caminho. Já está comigo há 3 dias. Este povo precisa ser alimentado primeiro. E os discípulos, mais uma vez, não reconheceram o grande poder de Jesus e começaram a questionar, dizendo: aonde que nós vamos encontrar tanto pão? Aonde que nós vamos encontrar tanto dinheiro? Aonde que nós vamos conseguir tanto alimento para esta multidão se alimentar? E Jesus imediatamente faz aquele grande milagre de multiplicação, e todo mundo se alimentou, todo mundo participou daquele outro grande milagre, daquela grande maravilha. Jesus provando agora que ele veio na terra para fazer não exatamente aquilo que os homens esperavam, mas para fazer aquilo que Deus esperava. Jesus, repetidas vezes, estando aqui na terra, ele realizou obras que foram além de toda a imaginação humana. As obras que Jesus realizou foram obras gloriosas. Jesus estava realizando milagres, prodígios, sinais, libertando, operando, expulsando demônios, e isto era além de tudo aquilo que eles podiam imaginar, porque Jesus estava agindo com um poder sobrenatural. Meus irmãos, então, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós vamos encontrar este tipo de problema, o problema do relacionamento de homens e Deus. O relacionamento de homens e Deus existe como que uma nuvem que fica atrapalhando, fica sendo como que um obstáculo para que o ser humano possa crer no Deus vivo, poderoso, e que todas as coisas que são impossíveis para os homens são perfeitamente possíveis para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E este relacionamento, esta dificuldade de relacionamento entre os seres humanos e Deus, sempre, tanto no Velho como no Novo Testamento, sempre foi um problema muito grande. Quanta bênção que se perde quando a pessoa não reconhece a presença do Senhor Jesus. Os 2 personagens aqui, os caminhantes de Emaús, eles estavam ali em Jerusalém nos dias da festa da Páscoa, e aquela festa durava 2 semanas, e eles permaneceram lá em Jerusalém, e eles ouviram falar que Jesus estava sendo crucificado. Houve aquele tumulto tremendo lá em Jerusalém, porque eles esperaram o último dia da Páscoa, então, para a crucificação do Senhor Jesus, e o assunto se voltou inteiramente para a crucificação do Senhor Jesus. E eles agora, terminando a festa, não somente eles, mas todos os demais que estavam lá em Jerusalém, cada um voltava para a sua casa.
Aqueles que moravam perto, os que moravam longe, agora já não havia mais necessidade de permanecer em Jerusalém, porque os dias dos asmos já haviam acabado. Então cada um voltava para a sua casa. E agora, passados 3 dias após a crucificação de Jesus, então todo mundo voltando, e aqueles 2 caminhantes de Emaús estavam voltando também para esta aldeia nas proximidades de Jerusalém, que se chama Emaús. E segundo o texto que nós lemos, os 2 moços iam caminhando. Eles iam caminhando e de repente um terceiro personagem os alcança. E este terceiro personagem perguntou-lhes: o que vocês estão conversando à medida que vocês vão caminhando? E por que o vosso coração está tão triste? E eles disseram para aquele terceiro personagem, porque eles não sabiam que era Jesus que estava caminhando com eles. Então eles perguntaram: porventura você é só peregrino aqui nesta região e você não sabe das coisas que aconteceram em Jerusalém? Você não sabe que em Jerusalém esses dias foi um tumulto tremendo, a festa foi diferente, a festa da Páscoa foi diferente de todas as festas que nós já tivemos aqui em Jerusalém. Foi uma festa estranha, porque eles se levantaram contra Jesus Cristo, que era varão, poderoso, santo, poderoso em obras, diante de Deus e diante do povo, e acabaram crucificando ele. Então você não sabe que aconteceu tudo isto em Jerusalém? E eles disseram: é bem verdade que algumas mulheres já nos maravilharam, dizendo que Jesus Cristo ressuscitou, sendo já o 3º dia que isto aconteceu. Mas eles não estavam acreditando nesta possibilidade da ressurreição, e estavam voltando um tanto quanto tristes para os seus lares. E este terceiro personagem começa a conversar com eles, lembrando as coisas que estavam escritas no Velho Testamento, começando lá desde os dias de Moisés, e foi citando detalhadamente tudo que a história profética dizia a respeito de Jesus Cristo. Porque, irmãos, Jesus, ele é por excelência o dono da história. Vocês vejam que até lá no Velho Testamento, as profecias, as mensagens, elas focalizavam a vinda do Messias prometido para ser a sorte maior do povo, para ser a felicidade do povo, para ser o redentor do povo. Então, este terceiro personagem, conversando com os caminhantes de Emaús, vai explicando para eles, dizendo assim: vocês se lembram o que Moisés falou a respeito do Messias prometido? E os profetas, quantas vezes que os profetas falaram que quando o Messias prometido viesse, ele seria rejeitado, ele seria humilhado, ele seria crucificado. Vocês não se lembram tudo aquilo que estava escrito? E eles iam conversando, e este terceiro personagem ia explicando as escrituras, explicando todos os detalhes proféticos relativos ao acontecimento da crucificação lá em Jerusalém. E aí eles chegam numa encruzilhada, e este terceiro personagem fez como quem ia para mais longe, seguindo a caminhada. E aqueles 2 moços falaram para esse terceiro personagem: fica conosco, o dia já está se acabando, o sol já está descendo, o dia já se declinou, fica conosco. Insistiram, e o terceiro personagem chegou na casa daqueles 2 moços de Emaús. E quando eles estavam lá dentro da casa, e como já era o costume, assim que chegava alguém, nós aqui no Brasil temos outro costume:
Aqui, quando chega um visitante em casa, né, as pessoas são recebidas com o cafezinho. Quando está muito calor, às vezes até um refrigerante, né? Às vezes até um refrigerante. Mas o costume lá do povo judeu era servir pão. Recebia um visitante em casa, já colocava pão e água na presença do visitante, esperando que o visitante tivera caminhado muito longe, talvez passou muitas horas sem se alimentar, e então naturalmente a pessoa estaria com fome, e então era costume deles servirem o pão. E assim que foi servido o pão ali dentro daquele lar, então aquele terceiro personagem, que não era outra pessoa senão a pessoa bendita do Senhor Jesus, e como já era o seu costume, ele pega o pão e levanta diante de Deus, e quando ele começou a orar com o pão na mão, os olhos deles se abriram e eles viram que eles estavam na presença do próprio Senhor Jesus, que acabara de ressuscitar para a glória do nosso Deus e para a sorte e para a felicidade de toda a humanidade. Ali estava o Redentor vivo, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado e agora venceu a morte, e estava pronto para oferecer a vida eterna para todos aqueles que crescem na sua augusta, soberana, bendita pessoa, o Cordeiro de Deus, redivivo, ressurreto, poderoso, cheio da autoridade espiritual, agora para fazer todos os seus absolutamente vencedores. Meus irmãos, uma aplicação se faz necessária na nossa vida. Por exemplo, Jesus está aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Aqui vocês viram, eles não reconheceram quem era Jesus. Um questionou o outro, dizendo: mas não é possível. Porventura o nosso coração não ardia quando na estrada ele vinha expondo as Escrituras? Que coração duro é o nosso. Certamente um disse para o outro, não está escrito aqui, mas certamente um disse para o outro: mas que coração duro é o nosso? Certamente o outro respondeu: olhe, sinceramente, quando pela estrada ele vinha falando a respeito das profecias, o meu coração chegava a quase pular fora do peito, de tão maravilhado que eu ficava. Mesmo assim eu não o reconheci. Que prejuízo para eles não terem reconhecido quem era Jesus. Que prejuízo que foi para a mulher samaritana ter aquele diálogo tão maravilhoso, aquele diálogo tão extraordinário com Jesus lá no poço de Jacó, e mesmo assim ela não reconheceu quem era Jesus. E todos estes outros que nós citamos aqui serve para nós de uma alerta. Amados irmãos, aonde está a nossa fé? Aonde foi que nós perdemos a nossa fé ao ponto do Senhor Jesus estar conosco e muitas vezes tristes, acabrunhados, quase que derrotados, permanecemos desalentados, como que se o Senhor não estivesse conosco, sendo que Ele prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Ele fez a grande comissão aos discípulos,
também lá na Galileia, porque após ressuscitar, Jesus marcou um encontro com os discípulos lá na Galileia, e encontrando-se com os discípulos, ele agora, depois que ressuscitou, ele disse: agora ide, pregai o meu evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, porque em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, ressuscitarão os mortos. E Jesus ordenou que eles saíssem pregar esta bendita, esta restauradora, a palavra de Deus, porque ele veio aqui na terra para buscar e para salvar tudo que se havia perdido. Mas nós ainda continuamos insistindo, porque tamanha dificuldade para reconhecê-lo. Ele estava falando com a mulher lá no poço de Jacó, dizendo: mulher, se tu soubesses quem que está falando contigo. Ah, meus irmãos, como Deus precisa abrir os nossos olhos, como Deus precisa abrir as nossas mentes, como Deus precisa romper com os obstáculos que atrapalham a nossa desenvoltura espiritual, o nosso fervor espiritual, o nosso desejo sincero de fazer a vontade do grande Rei Jesus. Quantos obstáculos que atrapalham, parece por vezes que estamos sozinhos. Parece-nos que Ele nos abandonou, que não é verdade que Ele está conosco. A palavra de Deus dá conta que Ele está conosco, que Ele está mais perto do que o ar que nós estamos respirando. Mas parece que uma dificuldade paira em nós quanto ao conhecimento do Senhor Jesus. E as Sagradas Escrituras continuam insistindo que Jesus está pronto para nos abençoar, porque todos os maiores adjetivos pertencem à pessoa bendita do Senhor Jesus. A palavra de Deus dá conta de que Ele é o verbo ser, o grande verbo ser. O Evangelho de São João, no primeiro capítulo, diz que o verbo se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é o nosso Salvador amado, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o perdão, Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o lírio dos vales, Ele é o grande anjo do Senhor, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva que desceu do céu, Ele é também a luz do mundo, Ele é a rosa de Saron, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o espírito de poder, Ele é o grande construtor do reino de Deus na terra, e Ele se colocou como sendo a pedra angular desta construção. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o sal, Ele é o noivo da igreja, Ele é o grande reconciliador, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco, Ele é o bom pastor, conforme o Salmo 23:1.
Ele é o Messias prometido, Ele é o médico divino, Ele é o advogado dos céus, Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o sumo sacerdote, segundo as ordens de Melquisedeque, porque o seu sacerdócio nunca mais terá fim. Ele é o profeta, Ele é o Criador, Ele é a porta, Ele é o intercessor, Ele é a cabeça da igreja e Ele é o dono da história. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Vamos ficar em pé batendo palma, irmãos. Aleluia, digam aleluia, diga glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, amém. São pelo menos 50 adjetivos. E se nós continuássemos fazendo a lista, nós íamos embora, porque Jesus é a sorte maior, Jesus é a vitória. Agarre-se na mão de Jesus, e a sua vitória está garantida. Agarre-se na mão de Jesus, e as suas dificuldades acabaram. A paz do céu, que excede todo o entendimento humano, virá habitar no seu coração. Levante as suas mãos para os céus e vamos orar. Oh, bendito seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Digam todos comigo: nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós ouvimos a mensagem da tua palavra e nós te agradecemos, porque em Jesus nós temos a nossa paz, o nosso perdão, a nossa salvação. Em Jesus nós temos a vitória completa, porque Jesus veio do céu trazer a nossa vitória. Bendito Deus, nós te agradecemos, porque nesta noite nós aprendemos a necessidade de reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como aquele que tem todo o poder para salvar, para libertar. Ó Deus maravilhoso, nós te pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos fortes e poderosas para abençoar todo o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Podeis vos assentar.